Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Espero que Deus esteja falando com você nessa noite. Espero realmente que você tenha ouvido a voz de Deus, porque é por isso que nós nos reunimos aqui, para ouvir a voz de Deus. E é muito bom ter você aqui conosco. Nós somos uma igreja que procura sempre ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E agora vai ser esse momento em que nós vamos nos debruçar diante da palavra de Deus para podermos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Irmão, se minha voz falhar, me perdoe. Eu fiquei desde quarta-feira com febre, na garganta e dor e um monte de coisa. E ontem eu fui na UPA e eu não estou podendo sentar. Os irmãos devem saber por quê que eu não estou podendo sentar hoje, mas estou curado da garganta pelo milagreiro, santo milagreiro, Benzetacil. Então, espero que dê tudo certo hoje. Esse é o nosso primeiro domingo do ano. E em janeiro, todo janeiro dos nossos anos, é quando nós temos a nossa série DNA. E nós pensamos a nossa visão, nós pensamos os distintivos que a Igreja do Calvário não quer adotar apenas para si, na presença de Deus, como também quer adotar todas essas coisas na presença dos homens. Então nós vemos os nossos distintivos e hoje nós vamos iniciar essa série. Serão 4 sermões que nós trataremos os pontos principais do DNA da Igreja do Calvário. E o meu desejo é que você esteja aqui nesses 4 encontros, participe conosco, relembre os pontos principais, o que nos faz igreja, o que nós vivemos como igreja, ou pelo menos queremos viver. E especialmente hoje, nós vamos falar sobre o primeiro ponto e o mais importante ponto de todos. Aquele ponto em que, se nós soubermos dele, nos debruçarmos nele, se nós nos empenharmos a saber dele, se nós nos empenharmos a experimentar ele, as outras coisas todas virão. Todas as outras coisas. Todas as outras pregações são baseadas no ponto de hoje. Todas as nossas pregações são baseadas no ponto de hoje. Tudo que vocês vão ver aqui é baseado no ponto de hoje. É o nosso ponto principal e é o primeiro ponto, que é o Evangelho. Quando vocês entraram por aquela porta ali, viram um adesivo nela. Alguns vêm, alguns não. E a primeira sentença que está naquele adesivo ali é: nós somos uma igreja centrada no Evangelho. Mas é muito fácil escrever isso em portas, em adesivos, na bio do Instagram, etc. Falar por aí que nós somos uma igreja centrada no Evangelho, cantar sobre o Evangelho, que o Evangelho é isso, é aquilo, que o Evangelho domina a nossa alma, ou que o Evangelho é tudo que nós temos. É fácil isso. Outra coisa é realmente entendermos o que é o Evangelho. O que é ser uma igreja centrada no Evangelho. Mas especialmente entender o que é o Evangelho. Porque nós só seremos uma igreja centrada no Evangelho se nós entendermos o que é o Evangelho. Todas as vezes vocês já viram falando isso aqui, você que faz parte da Igreja do Calvário, você já viu falando isso aqui. Todas as vezes que eu prego sobre o Evangelho, eu falo do projeto que nós tínhamos, a Trilha Radical, e da pergunta que nós fazíamos lá. E pela Trilha Radical já deve ter passado pelo menos umas 5.000 pessoas para cima. Muitos deles cristãos. E eu fazia a mesma pergunta em cada trilha. O que é o Evangelho? Nesses 10 anos de Trilha Radical, poucas pessoas responderam o que é o Evangelho. De verdade. Cristãos não sabem o que é o Evangelho. E eu falo isso porque quando a gente olha para o Evangelho e a gente fala sobre viver a vida da igreja e o que nós entendemos sobre igreja, nós sempre perguntamos o que é uma igreja saudável. Nós sempre perguntamos o que é uma igreja boa. Porque nós queremos estar numa igreja boa. Nós queremos estar numa igreja saudável. Pelo menos a gente deveria procurar uma igreja saudável. Pelo menos a gente deveria fazer isso. E a gente fica colocando várias coisas, para definir o que significa uma boa igreja. A gente diz assim: uma igreja boa é uma igreja que trabalha com famílias, que cuida das famílias, que os casamentos são fortes. É uma igreja que está sempre cheia. É uma igreja que não tem pecado. Não sei qual é a igreja que não tem pecado. Mas as pessoas acham que isso é uma boa igreja. É uma igreja que cuida das crianças. Isso é uma igreja boa. Uma igreja boa é uma igreja que tem um bom louvor. Nossa, como que é bom, né? Uma igreja saudável é uma igreja que tem grupo pequeno. A igreja que tem grupo pequeno é uma igreja saudável. E a gente vai colocando essas marcas para dizer o que é uma igreja saudável e o que também não é uma igreja saudável.
E essas marcas, muitas delas são ótimas, mas muitas vezes esquecemos da principal marca. Aquela marca que deveria ser e deveria mostrar o que é realmente uma igreja saudável. O que realmente é uma igreja boa. As pessoas fazem comparações de igreja como essa é melhor do que aquela, mas nunca, quase nunca pelo menos, as pessoas quando vão olhar uma igreja, quando vão entender uma igreja, ou quando vão estar numa igreja, exigir da igreja como papel de membro, aquilo que uma igreja deve ser, raramente elas lembram dessa marca fundamental. Ela ser centrada no evangelho. Ela ter o evangelho no centro. E nós vamos nos debruçar mais uma vez, como nós fazemos aqui todos os domingos, pelo menos até agora, eu espero que para sempre, sobre o evangelho. Nós vamos falar de novo sobre isso. Para a gente poder conhecer ele a ponto de sermos uma igreja que não só proclama o evangelho todos os domingos, mas experimenta o evangelho do púlpito para a vida. Experimenta realmente. Para isso, então, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia aí, vai ser projetado aqui. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, num dos textos que, adivinhe, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, para mim. Como o Gênesis 1 até Apocalipse 21 também, né? 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que eu vou ler. Que, se possível, você leia comigo. Com bastante atenção nessas palavras. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O que eu vou pedir a você? O que eu tenho pedido alguns domingos? Que você fique com sua Bíblia aberta. E vou pedir para o pessoal da mídia baixar um pouquinho sua luz, a ponto de deixar eles conseguirem ler. Vocês estão conseguindo ler assim? Amém? Então não precisa baixar mais. Pode subir mais um pouquinho. Amém, Milena. Muito obrigado. E vou pedir também para que o pessoal da mídia, enquanto eu estiver lendo aqui, possa também me ajudar colocando aqui atrás os versículos. Vai que eu fale alguma besteira porque eu estou sob efeito de alguns remédios. Então você vai ver se eu estou falando alguma besteira olhando aqui o texto. Tá bom? Vamos fazer isso? Irmãos, isso aqui é uma das palavras mais profundas da Bíblia. O que você pensaria se você visse uma igreja cheia de símbolos de cadeira elétrica por aí? O que você pensaria se você chegasse aqui na igreja e visse um monte de símbolo de uma cadeira elétrica, símbolo de injeção, de morte, pessoas na cadeira elétrica, nos quadros que a gente colocasse ali fora ali? O que você pensaria? O que você pensaria se você visse alguém vestindo uma camisa com os dizeres bonitos, mas que fosse com os arames farpados dos campos de concentração de Auschwitz, do nazismo? O que você pensaria isso? O que você pensaria se você visse uma mulher carregando aqui um símbolo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, como brinco? É estranho para nós isso, né? É horroroso às vezes. E é estranho porque nós temos uma associação cultural com esses símbolos. Nós sabemos que esses símbolos são símbolos de dor, de horror, de vergonha. São símbolos que a humanidade quer esquecer.
Qual que é o ponto? É que essa era a mesma sensação que estava associada com a cruz naquele primeiro século. Quando Paulo está escrevendo aqui, era essa associação que as pessoas tinham com a crucificação quando Paulo está escrevendo aqui. Se você procurar, dá um Google rapidinho aí, você vai ver um monte de figuras de desenhos que mostram na história a vergonha, a zombaria e a desonra da cruz. Vários pintores pintaram isso naquele tempo. Haviam vários desenhos que mostravam isso naquele tempo. A cruz era reservada para as piores pessoas. Para ladrões, para escravos, para rebeldes, para bárbaros. Naquele tempo, falar sobre a cruz ou a crucificação para muitas pessoas era falta de educação. Ninguém falava disso comendo no café da manhã. Você viu quem foi crucificado? Cala a boca, menino. Aqui nessa casa ninguém fala sobre crucificação, não. Aqui nessa casa ninguém fala sobre cruz, não. Isso é coisa lá de fora. Mas hoje o que a gente faz? Quando a gente olha ao redor, o que a gente vê? A gente vê um monte de cruz. Ficou um monte de cruz projetada aqui, ó, enquanto a gente estava cantando. Cruzes em nossos prédios, cruzes em nossos cordões, cruzes em nossos brincos. Não é escândalo sobre a cruz. Parte disso é porque Jesus redefiniu a cruz. Ele transforma a cruz de um símbolo de vergonha para um símbolo de salvação. Mas outra parte é porque nós estamos distantes culturalmente daquele tempo. E é por isso que nós não conseguimos sentir a profundidade do que, por exemplo, Paulo está falando aqui. Do que Paulo está escrevendo aqui. Mas se a gente quer entender o que é ser centrado no Evangelho, se a gente quer entender isso e quer basear a nossa fé no Evangelho, centralizar a nossa vida no Evangelho, então a gente vai precisar entender as palavras de Paulo, as palavras aqui de 1 Coríntios e retornar para a cruz de Cristo, porque é ela que determina o que significa ser um cristão e o que significa o cristianismo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Quando a gente olha para o texto que nós lemos aqui no 1 Coríntios, Paulo está escrevendo para essa igreja, uma igreja que alguns que são da parte da igreja e já leram a Bíblia conhecem muito bem que era uma igreja bem problemática. E antes desse bloco que nós lemos, do versículo 18 em diante, Paulo já estava corrigindo aqueles cristãos, porque eles viviam divididos. Um grupo dizia, eu sou de Paulo, outro grupo dizia, eu sou de Apolo, que era um outro homem de Deus daquela época. Outro grupo dizia, não, eu sou de Pedro. Aí tinha uns santarrões daquele tempo que diziam assim, não, eu sou de Cristo. Sou de nenhum deles. E por aí vai, eles ficavam criando esses grupinhos, eles viviam divididos, gerando divisões. Mas o problema daquela igreja, e toda igreja tem problemas, e além dos desentendimentos doutrinários, o problema daquela igreja era uma crise de identidade que era moldada pelos valores do mundo. Paulo então escreve para eles, para alertá-los o quanto eles estavam querendo se apegar à aparência, à imagem, à retórica, à performance de líderes importantes e então menosprezar e humilhar as outras pessoas. Humilhar aqueles que não pensavam como eles. Os coríntios, essa igreja aqui, estavam sempre impressionados por aquilo que era externo, por aquilo que era aparente. Eles amavam a sabedoria humana, o discurso, a eloquência daquele tempo. Os coríntios haviam aprendido com aquela elite social daquele tempo, daquela cidade, com os amantes do pensamento filosófico. Eles aprenderam a amar a forma em detrimento do conteúdo. Eles aprenderam a amar a eloquência em detrimento da verdade. Eles aprenderam a amar a persuasão em detrimento da integridade. Era isso que eles amavam. Eles amavam o triunfo daquele que estava discursando em detrimento daquele que era transformado. Eles só viam isso. E a igreja de Corinto estava infectada por esse modo de pensar. O que é performático? É o que nós queremos. Quem tem mais performance é o que nós queremos. E não só a igreja local, como a mensagem também fundamental do Evangelho estava em perigo de ser associada por esses sistemas de valores, do culto à personalidade, do tratamento dos líderes, dos apóstolos como filósofos rivais, da mensagem como só uma filosofia de autoaprimoramento, de automelhoramento. Para aquele povo, a religião, a sabedoria, o discurso
eram meios de você subir socialmente, eram meios de você ser considerado melhor, era uma mercadoria de status. Mas no meio disso tudo aparece esse apóstolo aqui, Paulo, apóstolo de Deus, e ele está resoluto em mostrar o evangelho, a palavra da cruz. E Paulo não está preocupado necessariamente com a forma, não está preocupado com a aparência ou com o ato de pregar, não está preocupado com isso. Paulo está preocupado com o conteúdo da mensagem. Paulo não está apenas corrigindo um comportamento errado de uma igreja. Paulo está redefinindo a própria natureza da sabedoria e o poder através da mensagem. Mensagem essa que ele mesmo chama de palavra da cruz, de mensagem da cruz. E ele começa então a mostrar que a cruz é o prisma através do qual todo o universo, todo o cosmos, toda a história humana, a minha, a sua, a de Adão até o último homem que existir, e até Deus, devem ser vistos por esse prisma. No versículo 18, se você puder ler comigo, ele escreve assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O mundo antigo fazia alguns contrastes: judeus e gentios, homens e mulheres, romanos e bárbaros, escravos e livres. Mas aqui, a Bíblia apresenta o único contraste que realmente tem importância crucial. Não são homens e mulheres, não são romanos e bárbaros, não são pais e filhos, não são pretos e brancos, não são ricos e pobres, não são escravos e livres, não são judeus e gentios. O único contraste crucial que a Bíblia apresenta aqui, que divide a raça humana entre duas coisas, são os que se perdem e os que se salvam. A raça humana não é dividida e nem pode ser dividida em classes, em cores ou em outras coisas. É entre os que se perdem e entre os que se salvam. Esse é o contraste de Paulo. E a linha divisória entre os dois grupos, aquilo que está no meio dos dois grupos, aquilo que está dividindo os dois grupos, aquele que está dividindo os que estão em Cristo e todo o resto da raça humana, é a mensagem da cruz. Como ele está dizendo aqui, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ela está no meio disso. A salvação que vem da cruz não provém apenas de um evento, não é uma coisa que acontece ali, num ponto específico. Para Paulo, a mensagem da cruz na vida do crente é uma identidade presente e contínua que define a vida e o futuro daquele que crê em Cristo. E de onde que surgiu esse pensamento de Paulo? Ele vai explicar agora no versículo 19. Para Paulo veio do próprio Deus. Então ele escreve, veio comigo no versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu quero que você veja isso que ele está dizendo. Está escrito. Ou seja, para Paulo, Deus já declarou o seu pensamento sobre isso. Não é uma coisa nova que Paulo está falando. Não é uma coisa nova que ele inventou. Deus já disse, está escrito. Paulo está citando Isaías capítulo 29, versículo 14. Deus está destruindo a sabedoria dos sábios, aniquilando a inteligência dos inteligentes. E naquele contexto de Isaías, o que Deus estava fazendo? Deus estava julgando os sábios, conselheiros da corte de Judá, porque eles estavam buscando alianças com outras nações, por exemplo, o Egito, para poder ser livres das ameaças de guerra, em vez de confiar em Deus para protegê-los e salvá-los daquelas guerras. Então Deus está falando, não, eu estou destruindo esses conselhos, vocês deveriam confiar em mim. E a conclusão para Paulo é a mesma. Assim como a sabedoria humana naquele tempo falhou em salvar Israel da destruição, a filosofia grega,
a religiosidade judaica, a sabedoria humana, os homens mais sábios do mundo, a inteligência principal do mundo, falhou em salvar Israel e o povo e a humanidade dos seus principais inimigos, o pecado e a morte. Talvez isso não tenha o menor efeito para você, porque você pensa que o seu maior inimigo é Lula, é Maduro, ou é Bolsonaro, ou é Trump, ou é o seu vizinho chato que bota funk às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou é o calor, ou é sua mãe. Talvez o seu inimigo que você está pensando é um monte de pessoas, ou um monte de gente, ou é aquela pessoa que não deixa você sonhar, aquela pessoa que tem inveja de você, ou talvez você pense que o seu maior inimigo é você mesmo. E o seu maior inimigo só é você mesmo porque você mesmo detém duas coisas que realmente são seus inimigos. Sabe o quê? O pecado e a morte. Não tem como você fugir do pecado e não tem como você fugir da morte. A sabedoria humana não tem como livrar o homem do pecado e da morte. E isso é central na Escritura. Em toda ela. E Paulo está repetindo isso aqui. Para Paulo a questão está totalmente resolvida. A mensagem da cruz não é nada mais do que o meio de Deus fazer o que ele disse que faria. O que, João? Por meio da cruz, ele rejeitar, ele descartar todas as pretensões humanas de sabedoria, de poder, de sinais. Todas elas. A cruz é o critério absoluto pelo qual a sabedoria e o poder humanos são julgados e considerados na balança de Deus insuficientes. O que Deus está fazendo na cruz é pegar toda a nossa inteligência, todo o nosso poder, todos os recursos humanos, tudo que o homem pode ter levantado desde a fundação deste mundo até a consumação destes séculos e colocar de um lado da balança e no outro lado a cruz, e tudo isso pesar para a cruz e todo o resto ser considerado insuficiente diante de Deus. Ou como diz o salmista, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus nos atraiu em direção a Ele e nos fez reconhecer que Ele é o centro de tudo e o único Deus. E por que Ele precisa fazer isso? Por que Ele precisa nos ofender? Por que Ele precisa demonstrar a nossa insuficiência? Por uma razão. Porque o centro da nossa rebelião, desse pecado que nós falamos aqui agora há pouco, esse pecado que não nos deixa, é o fato de que cada um de nós, eu, você, os menininhos aqui, as crianças que estão lá fora, os que estão sendo amamentados, os mais velhos, todos nós, desde Adão, desejamos ser o número 1 de todas as coisas. Essas são as nossas tendências fundamentais, sermos o número 1. Nós fazemos de nós mesmos o foco de todos os nossos pensamentos, o foco de todas as nossas emoções, o foco de todas as nossas esperanças, o foco de todas as nossas visualizações. E essa ambição de querer ser o primeiro não se expressa somente em ódio, em violência, em guerra, em cobiça, imoralidade, em malícia, amargura, como a gente vê por aí. Essa ambição também se manifesta em outras coisas que a gente acha que são boas. Justiça própria, autopromoção, a religião, deuses inventados, coisas que nós colocamos no centro da nossa vida como se fossem tudo para nós, a aprovação no nosso trabalho, o dinheiro que está caindo na nossa conta, os relacionamentos que nós temos. Tudo isso, essa coisa que você tem aí, que você diz, eu não posso perder isso, porque no dia que eu perder isso, eu perdi a minha vida, sabe isso? Sabe essa coisa? Tudo isso é só a ambição, sem você perceber, de querer ser o número 1. E isso vem desde aquele dia triste e fatídico, em que os nossos pais, Adão e Eva, decidiram viver sem Deus. Então todos nós, toda a humanidade, junto com eles, resolveu caminhar pelo mesmo jeito, pelo mesmo caminho, da mesma forma.
Por isso que a gente só pensa na gente. E isso faz do nosso egocentrismo algo muito grande. E ele é tão grande que por vezes nós queremos dominar o próprio Deus. Nessa nossa insensatez desesperada, a gente age como se a gente pudesse ser mais esperto do que Deus. Como se ele nos devesse algumas explicações. Como se nós fôssemos sábios e determinantes mais do que Deus. Como se Deus existisse para satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Mas o que Deus está afirmando aqui no texto? Eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu quero que você perceba que Paulo não diz que a palavra da cruz para os salvos é a sabedoria de Deus. Paulo diz que a palavra da cruz para os salvos é poder de Deus. E é dito dessa forma que aquela igreja e nós que estamos aqui não cheguemos ao ponto de pensar que o evangelho, a mensagem da cruz, é apenas um sistema filosófico que supera outros sistemas, que é apenas uma religião que supera as outras religiões, que tem como colocar 30 contra 1, 30 fulanos versus uma mensagem do evangelho. E aí o cara ganhou 30 pessoas. A mensagem do evangelho não é isso não, irmão. Não é só um sistema melhor que os outros, não. Isso aqui Paulo está dizendo que é poder de Deus, para que a gente não pense que a mensagem da cruz e do evangelho são bons conselhos. Que a mensagem do evangelho é só um modo de viver sábio, melhor do que os outros modos de viver. Que a mensagem do evangelho é sobre o que nós devemos fazer ou o que nós deixamos de fazer. Paulo está dizendo que o evangelho, a mensagem da cruz, é acima de qualquer percepção moderna, humana ou de qualquer outra coisa. Poder de Deus. Isso que a mensagem do evangelho é. E isso quer dizer que onde a sabedoria humana falha, onde os conselhos falham, onde os métodos de vida, as filosofias, os sistemas falham, Deus mesmo entra em ação. E o evangelho é exatamente essa notícia, a notícia do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Na nossa incapacidade de lidar com o nosso pecado, na nossa tentativa de ser melhor e não conseguir ser melhor, na nossa culpa que nos vem quando nós encostamos a cabeça no nosso travesseiro. Eu sei que isso aconteceu várias vezes. A saudade de uma coisa que a gente nem sabe o que é, sabe? Aquela ansiedade que a gente olha para a nossa vida, está uma porcaria, a gente quer mudar a nossa vida. A vergonha que nós sentimos por não sermos quem nós deveríamos ser, ou quem nós gostaríamos de ser. E especialmente na nossa incapacidade de sermos reconciliados com Deus. Sabe o que Deus faz? Sabe o que a notícia do evangelho conta pra gente? Que Ele mesmo veio até nós. Deus enviou o seu único filho para nos salvar. Ou seja, onde nós somos incapazes, Deus é poderoso. Por isso que é poder de Deus. Por isso que a palavra da cruz é o poder de Deus. O poder humano é incapaz de realizar o que Deus realizou na cruz. O seu poder humano. O poder do Trump. Você viu o que ele fez agora? Viu? Nossa, meu Deus, o mundo está nas mãos dele. O poder humano é incapaz de trazer o reino de Deus. Os homens mais poderosos, os mais inteligentes são incapazes de realizar o que Deus realizou na cruz. E Paulo provoca. Ele provoca mais. E ele enfatiza isso por meio de 3 perguntas retóricas que ele vai fazer no versículo 20. Olha o versículo 20 comigo aí. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo?
E essas 3 perguntas aqui é um desafio para aquelas pessoas e para os campeões intelectuais de todos os tempos. Todos aqueles que ganharam o prêmio Nobel, todos aqueles que ganharam o prêmio de gente mais inteligente, todos aqueles que fizeram teste de QI e deu mais de 130. Você que sabe fazer um monte de coisa, isso aqui é um desafio para todos os tempos, para todas as eras. Deus está frustrando a inteligência dos poderosos deste mundo, não porque a inteligência é má, mas porque sem Deus o homem não é nada. Onde está o sábio? Paulo está perguntando. Para aquelas pessoas aqui dos Coríntios, sábio era aquele que conseguia explicar o mundo, dar ordem à vida, orientar os valores, as escolhas, as prioridades. Essa pessoa era sábia. O sábio era quem tinha a pretensão de dar sentido à vida, à morte, ao universo. São essas pessoas que estão aí falando assim, olha, o sentido é esse aqui, ó. São aqueles que a gente paga palestra de R$6.000 para ver ele falando assim, 3 conselhos para você poder mudar a sua vida. Para organizar a sua vida. São aqueles que estão tentando dar sentido ao universo, quando dizem assim, olha, o sentido do universo é a mudança das estrelas. É as coisas que as estrelas estão se movendo, aí ele está dando sentido. Sabe esse sábio? É isso que ele está falando aqui. Esse era um sábio daquele tempo. E sabe por que as pessoas querem procurar dar sentido à vida? Sabe por que as pessoas querem procurar fazer da vida, entender a vida, entender a morte, entender o universo? Porque isso dá uma sensação de poder, né? Isso dá uma sensação de controle, né? Se eu posso entender a vida, então porque eu vou ter controle agora da minha vida, né? Ou pelo menos se alguém disser para mim que se eu acordar amanhã, o mês que eu nasci, junto com a água e a vida e tudo vai mudar minha vida amanhã, isso me dá uma sensação de controle de pelo menos eu sei do que minha vida vai ser amanhã, né? Me dá isso. Quem explica a vida está tentando, pelo menos acredita que consegue controlá-la. E as pessoas estão cheias de conselhos para a vida. Pessoas que estão prometendo mudar a sua vida, mudar a vida deles. Mas Paulo está fazendo uma pergunta que desestabiliza todas as pessoas deste mundo. Qual desses sistemas revelou o Evangelho? Qual desses conselhos revelou o Evangelho? Qual dessas filosofias? Qual foi o homem que discerniu o sábio plano redentor de Deus na cruz? Qual foi? Aristóteles? Platão? Os matemáticos? Os chineses? Qual foi o homem que descobriu o que Deus faria? Quem revelou isso? Quem discerniu? Onde está o sábio? Diante da cruz, o que sobra das filosofias públicas, meus irmãos? Quando a cruz se assenta, o que sobra das filosofias, dos ismos, das posições intelectuais, o que sobra, onde a cruz se encaixa no comunismo, onde a cruz se encaixa no capitalismo. O hedonismo conduz à cruz, as religiões, os ismos conduzem à cruz, o estoicismo aplica e explica a cruz por alguma razão. O humanismo leva alguém a ter um encontro com a cruz. A autorrevelação divina da cruz leva. Os ismos da vida, o feminismo, o evangelicalismo explicam a cruz. Tem no seu cerne a cruz. A exaltação da democracia pode conduzir homens e mulheres à cruz de Cristo. Podem fazer isso, podem reconciliar o homem com Deus, esses sistemas podem. Nenhuma sabedoria aceita culturalmente, nenhum sistema aceito culturalmente tem valor duradouro se a cruz de Cristo não estiver no seu centro. Igrejas não têm valor se a cruz de Cristo não estiver no seu centro. No dia que essa igreja não tiver a cruz de Cristo, não é que atrás, mas no centro. No centro, nós podemos fechar essa porta e perguntar: onde está o sábio? Onde está o sábio?
sistemas do mundo podem até ter coisas boas para ensinar, mas eles vão se esgotar na superfície, enquanto o oceano profundo é o evangelho de Jesus. Essas coisas não podem reconciliar o ser humano com Deus. Deixa eu te falar uma coisa urgente. Urgente. Nada é mais importante do que nos reconciliarmos com Deus. É urgente. Digo isso porque você pode sair por aquela porta e morrer. Eu não estou jogando praga não, é verdade. Você pode, você não sabe. Digo isso que você pode ter sua última batida do coração agora. Nós deveríamos nos reconciliar com Deus. E nada é mais importante. Nada nós deveríamos saber, exceto isso. Reconciliação. E os sistemas não podem fazer isso. E se a cruz não aparece, se a cruz permanece oculta nesses sistemas, então essa sabedoria não passa apenas de burrice. Onde está o escriba? Paulo pergunta. Onde está aqueles que se preocupavam em pesquisar os documentos antigos, o que estava escrito, os dogmas da religião, os teólogos daquele tempo, os mestres da lei, os pastores, os presbíteros daquele tempo, onde eles estavam? Onde eles estavam? A conclusão de Paulo é a mesma. Teólogos, intérpretes da lei, moralistas, líderes religiosos, não se saíram melhor do que qualquer filósofo. Não se saíram melhor do que qualquer pensador. Nenhum deles concebeu um sistema que o centro fosse a cruz. Eles estavam esperando qualquer outra coisa, mas quando falou da cruz, cadê eles? Onde eles estavam? Ninguém antecipou as boas notícias de um Messias glorificado por meio da cruz. Ninguém. Qual teólogo que fez isso? Onde está o questionador deste mundo? Paulo pergunta. O debatedor, o que está lá no 30 contra 1, 100 contra 1, cadê ele? O orador, o mestre da retórica, cadê ele? Onde estavam os grandes comunicadores quando Cristo foi crucificado? Do que adiantou a paixão deles por estilo, por comunicação, por forma, diante do Messias que não seguiu as tendências mais modernas? Diante de um Cristo que não tinha onde recostar a cabeça. Onde eles estavam? Onde eles estavam? Esses debatedores todos eram aplaudidos por aquela sociedade, mas eles não conseguiram ver o que realmente importava. Eles estavam cegos. Onde eles estão? E qual é o veredito de Paulo? A cruz. É por isso que Paulo está dizendo que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. No resto do versículo 20, se você ler isso. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Deus tornou louca isso. E eu quero que você veja aqui claramente o que Paulo está dizendo. Paulo aqui está sendo pesado, irmãos. Porque Paulo não está dizendo que Deus fez a sabedoria humana parecer tola. Ter aparência de tola. Não. Paulo está dizendo que Deus fez a sabedoria humana se reduzir à loucura. Se tornar loucura. Deus derrubou as pretensões. Revelou as limitações da sabedoria humana. Como? Como que ele fez isso? Colocando no centro da história aquilo que o mundo jamais escolheria, aquilo que você e eu não escolheríamos, aquilo que o mundo jamais olharia, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é horrendo, a cruz. Deus derrubou os sábios. Deus derrubou os poderosos. E isso é essencial, sabe por quê? Porque se Deus pudesse ser encontrado pela inteligência, irmão, eu estava perdido. Se Deus pudesse ser encontrado pela inteligência, a salvação seria uma questão de elite intelectual. Os mais inteligentes, os filósofos, os teólogos, os mais que têm mais acesso, os mais poderosos, esses seriam salvos. E aí sabe o que existiria? Uma elite espiritual. Mas no versículo 20 diz que Deus fez com que nós fôssemos salvos por meio da loucura da pregação.
E sabe o que isso faz? Destrói as elites. Isso mostra para nós que o meio de salvação não é a descoberta intelectual. Que a salvação não é para os mais bonitinhos, segundo o mundo. Que a salvação não é para os mais certinhos. Que a salvação não é para os cheirosinhos. Aqueles que têm um QI acima de 130. A salvação não é para aqueles que são sábios segundo o mundo. O que Paulo está dizendo é que o meio de salvação é ouvir o evangelho e então confiar nessa notícia que o evangelho é. E isso é acessível a todos. Crianças, iletrados, pobres, marginalizados, pecadores, miseráveis. Eu e você. E Paulo continua na sua argumentação. Leia comigo aqui os versículos 22 e 23. Deixa eu tomar uma água que eu estou morrendo. Dizem assim os versículos 22 e 23, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E aqui Paulo fala de judeus e de gregos. Isto é, gregos aqui são gentios. O que são gentios? Quem não era judeu. Judeu e quem não era judeu. Mas eu quero que você veja que Paulo não está falando aqui só de grupos étnicos. Judeus e gregos só, etnicamente. Para Paulo, judeus e gregos ou gentios são paradigmas que perpassam o tempo, que perpassam a etnia, que perpassam a história. São paradigmas que mostram como cada cultura busca valor em alguma coisa. São paradigmas que revelam dois inimigos opostos do evangelho. Sabe o quê? Religiosidade e liberalismo. É isso que Paulo está mostrando aqui. E o texto diz, os judeus pedem sinais ou poder. A expectativa dos judeus era de um Messias que fosse um novo Davi, um novo Moisés. Eles esperavam um Deus cheio de poder, que destruiria os maus e afirmaria os bonzinhos. Deus faria isso. Era uma expectativa messiânica de triunfo militar. Realmente um Messias grandioso, que viesse com forças avassaladoras e destruísse Roma, vindicasse o povo judeu. Era isso que eles esperavam de Jesus. Eles esperavam um Messias que viesse e derrotasse os pagãos. Não que morresse vergonhosamente. Aí vem Jesus. Você dorme aonde? Filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Até as raposas têm onde dormir. Eu não tenho, não. Você é de onde? Eu morei em Nazaré. O que você faz? Sou um carpinteiro pobre. Quê? Qual é o seu sinal? Os judeus ficavam perguntando para Jesus. Dá um sinal para a gente ver se você é você mesmo. E a cruz é escândalo para esse grupo, porque o Messias crucificado era o contrário de todo o sinal da bênção de Deus. Na verdade, ser crucificado era a prova da maldição de Deus. A lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que esse cara está fazendo ali no madeiro? Com certeza esse Deus aí não tem poder nenhum. Esse Messias aí não tem poder nenhum. Eles deviam pedir um sinal a Jesus. Eles queriam ver Jesus realizando milagres. Eles queriam ver Jesus fazendo coisa. Para quê? Para que eles queriam? Para poder avaliar Jesus. Testar as credenciais de Jesus. Mas quando as pessoas avaliam Jesus, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão se colocando na posição de superioridade, na posição de juiz, e elas só estão se esquecendo de uma coisa, é que Deus avalia os homens. E eu quero que você tome cuidado com isso, porque é essa exigência de sinais que se torna, em algum momento, o sinal de toda a condição que os seres humanos levantam de impedimento de ir até Jesus. Eu vou me dedicar a Deus se Ele curar meu filho. Eu vou me dedicar a Deus se essa situação da minha vida mudar. Quero um sinal, me dá um sinal, Deus. Eu vou seguir Jesus se eu puder manter toda a minha independência, eu sigo Jesus. Se Jesus não tocar nessa área da minha vida, eu sigo Jesus. Eu vou me tornar um cristão se Deus provar a si mesmo para mim, se Ele aparecer uma bola de fogo aqui na minha frente. Vou abandonar meu pecado, vou ler a Bíblia se meu casamento entrar em ordem, se minha família ficar boa. Vou reconhecer Jesus como Senhor se Ele realizar, debaixo da minha exigência, o milagre que eu quero na minha vida.
Em todos esses casos, o que nós estamos fazendo é avaliar Jesus, e não Jesus avaliar a gente. Em todos esses casos, nós não estamos nos achegando a Jesus de acordo com as determinações dele. O que nós estamos fazendo é estipulando as nossas determinações, os nossos termos que Jesus tem que aceitar, se ele desejar ter o privilégio da minha companhia. Que é muito bom andar comigo. Então, nesse caso aqui, o judeu é todo aquele que, mesmo não sendo lá de Judá, talvez você não seja de Judá, talvez você não seja nem israelita, mas judeu aqui é todo aquele que diz: eu obedeço, ando certinho para ser aceito e amado por Deus. Porque eu quero o sinal de Deus. Mas isso é terrível. Porque aqueles que buscam a Deus apenas através de demonstrações de poder, ou apenas através de moralidade, eles vão acabar se tornando juízes cruéis. Se você baseia sua identidade em ser certo, em ser moral, em ser melhor do que as pessoas, você precisa sempre, no final das contas, demonizar quem não é igual a você. Sabe para quê? Para se sentir superior. E é por isso que nós temos tantas guerras. Por isso que nós temos tanto legalismo. E é por isso que nós temos tanta ansiedade. Porque nós não conseguimos ser bons o suficiente, como nós exigimos de nós e dos outros. No fim, sabe quem matou Jesus? Os judeus. Mas Paulo continua. Do outro lado, o texto diz que os gregos pedem sabedoria. E para os gregos, sabedoria era o caminho de ser uma pessoa melhor. Como que você era uma boa pessoa se você tivesse educação? E a cruz, sendo um instrumento de tortura, uma coisa horrível, sangrenta, reservada apenas para escravos, não era tão inteligente assim. Só burro morria na cruz. Só idiota morria na cruz. Então, assim, os gregos não falavam sobre isso, né? Que coisa horrorosa. Um Deus verdadeiro não sofre. Um Deus verdadeiro nem morre. Como assim um Deus morre? E Paulo está dizendo que a cruz é loucura para esse grupo. Por que a cruz é loucura? Porque um Deus que fosse morto na cruz era um burro. Isso aí, Deus nunca. Você está na cruz é porque ele é burro. O grego não é aquele que mora na Grécia, por mais que você queira estar lá em Mykonos, Santorini, nas suas férias. O grego somos eu e você. É todo aquele que diz muitas vezes: eu sou racional, então sou livre, eu estou pensando, eu não preciso de coisas antigas, eu não preciso de religião. Eu só quero alguma espiritualidade, eu resolvo meus problemas com mais sabedoria, eu resolvo meus problemas com mais ciência, eu resolvo meus problemas com alguns conselhos, métodos, com a razão. Eu penso, então sou livre. Mas quando a gente olha para a história do mundo, sabe que o progresso e a sabedoria trouxeram para o mundo, irmãos? Só nos deram mais armas, mais bombas, mais guerras e um vazio existencial com a geração mais ansiosa de todos os tempos. Ó o progresso, ó a inteligência. Ó, isso aqui tem que ter muita inteligência para criar isso aqui, né? Tecnologia, todo mundo inteligente, né? Já viu quanto nível de ansiedade tem no mundo hoje? Porque é isso que traz. A nossa sociedade tem até os meios para viver. Mas a nossa sociedade não tem nenhum motivo para viver. Ambos os grupos, judeus, gregos ou gentios, o que eles estão fazendo no fim é tentando ser os seus próprios salvadores, os seus próprios senhores. Um tenta controlar Deus obedecendo, são judeus, e outro tenta controlar a vida ignorando Deus, que são gentios. Mas no fim, Paulo está dizendo que ambos estão perdidos. E no fim, Paulo está dizendo que ambos são ofendidos pelo evangelho da cruz. Porque a cruz ofende o religioso. Sabe por quê? Porque ele diz para o religioso assim: não tem nada que você faça que faça Deus te amar mais. Não tem uma obra que você pode adicionar a Deus. Nenhuma. Só obra insuficiente. Isso é ofensivo para o religioso. Mas a cruz também ofende aquele que não quer religião, aquele que é espiritualista. Sabe por que diz? Sua razão não serve para nada. Sua razão é insuficiente. A sua espiritualidade é insuficiente. Você precisa de uma revelação. Você precisa de mim. E o que entra no lugar disso tudo então? É o que a gente lê agora no versículo 24, no poderoso versículo 24. E eu quero que seja projetado aqui atrás. Eu quero que você leia junto comigo, eu quero que você leia em voz alta junto comigo. Costumo fazer isso não, mas esse aqui é um texto
um dos textos mais bonitos da Bíblia para mim, como vários. Mas eu quero que você leia junto comigo isso aqui. Porque isso aqui é que é colocado no lugar das nossas pretensões. Então você pode ler comigo? Amém? Eu vou contar até 3, a gente lê. 1, 2, 3. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para alguns, a cruz é escândalo. Para outros, a cruz é loucura. Mas para quem Deus chamou, para quem Deus tirou do lixo, para quem Deus olhou, para os pecadores e miseráveis, para quem Deus chamou pelo nome, a cruz é o poder e a sabedoria de Deus. Sabe onde está a diferença? Não é que você é bonito não, irmão. Você pode até ser, mas a diferença não é que você tem mais dinheiro também não. A diferença está no chamado. Quem Deus chamou. Deus criou, através do chamado, a capacidade. Nós éramos cegos. Deus então tira o nosso véu e nos dá a capacidade de perceber a glória de Cristo no meio da vergonha da cruz. Como que um símbolo de horror e zombaria se torna bela? Se torna um instrumento de salvação para nós somente através de uma coisa, através do chamado de Deus. Que gera fé em nossos corações. Hoje, quando eu estava preparando a minha mensagem, Laura estava lá em casa. E a Laura se aproximou de mim e falou assim: o que você está fazendo, tio? Fazendo uma pregação, Laura. Lê para mim. Eu falei, opa, julgamento da minha pregação aqui, né? Vamos ver o que vai dar aqui agora. Aí as pessoas estavam conversando, me atrapalhando. Tinha um monte de gente lá em casa me atrapalhando, né? Fazer minha mensagem. E aí, menos a Laura. E aí a Laura sentou, aí eu falei, o Evangelho da Cruz. Aí eu ficava prestando atenção no que eles estavam falando. Aí ela falava assim, tio. Aí eu, certamente a palavra. Aí eu comecei a ler o texto para ela. Certamente a palavra de cruz. Aí Carol falava uma coisa. Aí eu cortava e falava, Carol, não. Aí ela, tio. Aí ela quer prestar atenção mesmo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E tal. Mas para nós somos salvos. Ela é poder de Deus. Aí ela parou e falou assim, tio. A cruz não tem poder nenhum. Aí eu expulsei o demônio, né? Assim, tá amarrado no nome de Jesus. Eu fiz um sinal da cruz para ela. Não, ela falou assim, a cruz não tem poder nenhum. Porque a cruz é só um pedaço de madeira, tio. Aí eu falei, uai, se botasse 30 contra 1 aqui, os 30 perdi agora. Você saberia explicar isso, irmão? Se a criança aqui da igreja perguntasse para você, ela falou assim, tio, a cruz não tem poder nenhum, porque a cruz são um coisa de madeira. Aí eu falei assim, verdade, Laura. A cruz não tem poder nenhum, é só um pedaço de madeira. Mas a cruz de Cristo, aquele pedaço de madeira, para aquele que crê em Jesus, para aquele que coloca sua fé em Jesus, para aquele que foi chamado por Jesus, que ouviu o seu nome sendo chamado, para esse que ouviu o seu nome ser chamado, aquele pedaço de madeira sangrento é o poder de Deus. É o poder de Deus. As cruzes não tem poder. Essa cruz que você bota no teu ouvido não tem nada. A cruz lá, os grupos sociais que se prendem numa cruz. Olha a cruz do negro, a cruz do trans, a cruz do Bolsonaro. Essas cruzes não têm poder nenhum. A cruz de Cristo tem. A cruz de Cristo tem poder. E isso destrói qualquer possibilidade do nosso orgulho, irmão. Se a compreensão da cruz dependesse da nossa sabedoria, o crente podia se gloriar muito em ser melhor do que as pessoas. Mas a nossa vida, a nossa compreensão
A nossa salvação depende inteiramente do chamado de Deus. Então não tem por que se gloriar, exceto se gloriar no Senhor. E nós chegamos no nosso último versículo, já estou terminando. Paulo continua e diz para nós então, na sua última sentença desse bloco: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que sentença bonita. Paulo afirma que os chamados por Deus, judeus ou gregos, sem distinção cultural, eles descobriram algo surpreendente. Cristo ali crucificado é o poder e a sabedoria de Deus, e isso contraria todas as expectativas. Os judeus esperavam sinais de um Messias forte, e a ideia de um Messias crucificado parecia absurda para eles, ofensiva para eles, mas foi exatamente ali na fraqueza da cruz que o poder de Deus se revelou com mais clareza. A fraqueza de Deus foi mais forte do que qualquer força humana. Quando Deus estava lá crucificado, em fraqueza, foi a maior força humana acontecida. Os judeus queriam um Messias forte para derrotar os inimigos, mas foi ali na cruz, o Criador se tornando criatura, morrendo nas nossas mãos, e por causa dos nossos pecados que Deus derrotou o inimigo que ninguém conseguiu destruir. Foi ali na fraqueza. O maior milagre do poder de Deus não foi em demonstração em criar o universo, foi em redimir o universo. Foi em transformar o mundo. Os gentios valorizavam a sabedoria humana, desprezavam a cruz, mas é exatamente ali, naquela cruz sangrenta, naqueles pregos transpassando aquela carne, que a verdadeira sabedoria de Deus se manifestou. A loucura de Deus. É ali na cruz que nós vemos a lógica suprema do amor e da justiça se unindo. A cruz é a única verdade que explica como Deus pode ser perfeitamente justo, punindo o pecado, e ao mesmo tempo perfeitamente amoroso, justificando os pecadores. Só a cruz pode fazer isso. Nenhuma sabedoria humana resolveu isso. Então, aos judeus religiosos, aos religiosos dessa noite, de qualquer noite, Paulo diz: vocês não são bons o suficiente. Vocês precisam da justiça de Cristo. Vocês precisam do Salvador. Aos gregos, aos céticos, aos que têm dúvidas, aos seculares, Paulo diz a mesma coisa. Vocês não são espertos o suficiente. Vocês não são inteligentes o suficiente. Vocês precisam de Cristo. Ambos precisam de Cristo. E é por isso que para Paulo, para todos que foram chamados, independentemente da sua cultura, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. O que o mundo rejeita é aquilo que traz salvação para nós. E isso é o Evangelho. Essa é a notícia que nós pregamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E é com essa notícia que nós queremos perfumar o nosso dia, as nossas manhãs. Por isso que nós estamos aqui. Como que a gente pode viver isso então em comunidade? Como ser uma igreja centrada no Evangelho? Primeira coisa de todas, esquecendo a instituição igreja e individualmente vendo o Evangelho não só como porta de entrada, mas como o A a Z da nossa vida. Você não precisou do Evangelho só no dia que você veio a Cristo. Você precisa do Evangelho hoje e mais 1 milhão de vezes até Jesus voltar. Não é só a porta de entrada, individualmente você vai ter que ver isso. E ao redor de você, a lógica não valoriza a fraqueza. Valoriza o sucesso, a força, a aparência. Tira sua aparência, tira essa ideia sua que você tem de sucesso e tudo para ver se você não é mandado embora. Para ver se você não é rejeitado. Você que pensa que as pessoas deste mundo estão querendo bons relacionamentos com você. Na verdade, eles só estão olhando a vida pelos mesmos valores que você está olhando. A lógica do mundo é essa. Mas a cruz não é isso. A cruz é fraqueza. A cruz nos confronta, me confronta, confronta você. E se no Evangelho o centro é a cruz, então o Evangelho mostra para nós que não tem glória sem sofrimento.
Não há glória sem vulnerabilidade. Eu sou tentado a esconder as minhas fraquezas, mas quando eu faço isso, o que eu estou anunciando é um outro cristianismo. Uma outra coisa sem cruz. E a verdadeira vida cristã nasce da identificação com Jesus na sua morte. Não vem da sua competência exibida, não vem daquilo que você pode demonstrar, vem da sua vulnerabilidade. Então você que está aqui hoje à noite, você deveria se ver mais vulnerável, mais necessitado, mais dependente. E pense nisso, porque a fraqueza não invalida o seu testemunho. E deixa eu falar uma coisa para você que não estava pensando, mas vê isso aqui agora. Você com a sua imagem, a forma como você se vê, especialmente nas redes sociais, especialmente nesse mundo que valoriza outra coisa, outras aprovações, isso nunca, o desejo de ser amado pelas pessoas, de ser aprovado pelas pessoas, de ser desejado pelas pessoas, de ser validado pelas pessoas, nunca deveria ser superior ao desejo realmente de se ver como vulnerável. Nunca deveria ser. Você se perde quando você sempre vive para ser amado. Você se perde quando você vive para ser validado. É por isso que nunca está suficiente para você. Não importa quantas curtidas você tem. Não importa quantos te respondam. Não está suficiente porque isso se tornou maior do que simplesmente se ver como vulnerável. Se ver como necessitado. E no fundo, o problema sempre é o orgulho. A busca por validação, a alegria em nós mesmos, mas a cruz não. A cruz me lembra da minha incapacidade. A cruz me lembra do poder de Deus. A cruz me lembra da capacidade de Deus. Então eu não deveria trazer nada além dele. E a cruz é onde o meu ego inflado é humilhado e onde o meu ego ferido é curado. É na cruz. E eu posso ser seguro no amor de Deus. É na cruz que eu sou liberto de construir uma imagem que não é minha. É na cruz que eu sou liberto de tentar fingir. É na cruz que eu sou liberto de esconder as coisas. É na cruz. E é na cruz que eu começo a pensar menos em mim e mais nos outros. É ali na cruz. A cruz encerra a minha busca por autoafirmação. A cruz encerra a minha busca por autovalidação e transforma as minhas fraquezas no lugar onde a glória de Deus pode mudar tudo. Se a cruz foi o lugar vulnerável onde Deus fez tudo, então as minhas fraquezas também podem ser esse lugar. Quando eu estou em Cristo, a minha vulnerabilidade se torna um terreno onde o poder de Deus age. Como comunidade, nós vamos precisar lembrar, e eu quero que você pense nisso, você que é da Igreja do Calvário. Como comunidade, a gente vai precisar lembrar que a igreja que busca poder sem a fraqueza da cruz vai cair. A igreja que busca performance, aparência, sem a fraqueza da cruz, vai cair. Os coríntios queriam espiritualidade através de língua, profecia, êxtase. Mas sabe o que eles ignoraram? A cruz. Eles ignoraram a vida crucificada. Mas o verdadeiro espírito sempre glorifica Cristo crucificado. Sempre. Então a verdadeira espiritualidade que deve ser vista nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos pequenos, nas pregações, no louvor, nas ações dessa igreja, a verdadeira espiritualidade não deve ser marcada por poder egoísta, mas por serviço sacrificial, por fraquezas e humildade e vulnerabilidade uns dos outros. Como nós vamos julgar os nossos ministérios? Como nós vamos julgar as ações da igreja? Sabe como? Vendo se está a cruz no centro. Se a cruz está enfincada no centro. Nós vamos sempre ser tentados no marketing, na sabedoria humana, na força política, na eloquência, na performance. Nós vamos ser tentados com isso. Mas nós sempre teremos que retornar à única fonte de poder real e verdadeiro. Cristo crucificado. A sabedoria de Deus e o poder de Deus para aquele que crê. Essa é a âncora única que a fé tem. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Você vai ter um tempo para olhar a sua vida
e ver se a sua vida está crucificada com Cristo. Há uns anos atrás, nós cantávamos junto com o Fernandinho: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai ter um tempo para ver se isso é verdade. E você que não é um cristão, você vai ter um tempo para pedir a Deus, para que Ele revele o Filho dele crucificado por você. Então tenha esse tempo de reflexão e fale com Deus nesse tempo.